Atos 22, de 1 a 21, diz assim: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Que Deus nos abençoe através da sua palavra, vida aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Amados, nós estamos meditando sobre o livro de Atos. Nós estamos na série de mensagens Novo Normal. É uma série de mensagens em que nós olhamos para o livro de Atos como um novo tempo na história do povo de Deus, como uma nova etapa na história do povo de Deus. A Bíblia inteira conta uma única história. Se eu te perguntar qual é a história que a Bíblia conta, o que você me responderia? Talvez você me respondesse: a Bíblia conta várias histórias.
A Bíblia conta histórias sem fim. Se você perguntar às crianças sobre histórias da Bíblia, eles vão te contar muitas histórias que eles estudam e que nós estudamos desde crianças. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia conta uma única história. Todas essas pequenas histórias, elas fazem parte de uma história maior. A história da salvação. A história da redenção em Cristo Jesus. Nós temos o Antigo Testamento apontando para Jesus. Nós temos os Evangelhos contando a história de Jesus. E nós temos o livro de Atos contando a continuidade dessa história depois de Jesus. Quando Jesus terminou o seu ministério terreno e foi levado de volta aos céus, a história continua. E a história da salvação, a história da redenção, agora é feita por Deus através dos seus servos, debaixo da unção do Espírito Santo. Esse é o nosso normal. Nós fazemos a obra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo. Depois do derramamento do Espírito Santo, nós realizamos a obra de Deus. Era isso o que esse povo, que esses homens, que o livro de Atos nos mostra, era isso que eles estavam experimentando. Era essa a nova etapa de suas vidas. Então, esse que é normal para nós, para eles era uma novidade. Era um novo normal deles. E nós encontramos aqui nessa fase do livro de Atos que Paulo termina a sua terceira viagem missionária, inicia igrejas em muitos lugares, e ele chega até Jerusalém trazendo uma oferta que ele colheu na sua terceira viagem e que ele trazia para abençoar os crentes da cidade de Jerusalém que passavam por alguma dificuldade. E ele é recebido e preso. Ele é então preso pelos judeus, como se Paulo estivesse criando uma nova religião, como se ele estivesse trazendo uma coisa nova, como se ele estivesse rompendo com tudo aquilo que eles conheciam. Mas o que Paulo vai se defender, e um resumo dessa defesa que Paulo faz aqui, nós vamos ver aí como que ele faz isso. Mas em resumo, o que ele diz é o seguinte: eu não estou destruindo a fé dos judeus. Nós estamos mostrando que a fé dos judeus se cumpre em Cristo. E então ele vai falar: eu vivi como vocês e fui muito zeloso e muito valente em defender essa fé. Mas eu tive um encontro com Jesus e a minha mente se transformou e eu entendi que o Antigo Testamento apontava para Jesus e ele é o cumprimento de tudo que vocês acreditam. Amado do Senhor, alguém pode dizer para você que a nossa fé é nova. Eu já ouvi esse tipo de questionamento, talvez você também. Talvez alguém diga assim: olha, a igreja de vocês começou há menos de 500 anos. Então você está dizendo que vocês estão certos, sendo que vocês não existem desde a antiguidade? E nós ouvimos muito esse argumento e dizem que a nossa fé se originou talvez na Inglaterra, no século XVIII. Alguns vão dizer: olha, vocês são protestantes, então vocês
começaram ali no século XVI com Martinho Lutero. Pois eu quero dizer, irmãos, que a nossa fé, ela não começou no século XVIII, tampouco no século XVI. A nossa fé é a fé em toda a Bíblia. A nossa fé remonta ao início da humanidade. A nossa fé, ela remonta à criação do primeiro homem, quando apenas Deus existia. Quando Ele criou tudo do nada, a nossa fé existe desde aí. E o Senhor vem preparando a história para o nascimento de Jesus Cristo. E a história da fé é uma história de começos e recomeços. A história da fé é uma história só, mas que está cheia de desvios e retornos. Esse cristianismo que o apóstolo Paulo defende é o mesmo nosso. Então a nossa fé não pode ter começado no século XVI ou XVIII, porque tudo que ele defendia lá no século I é o mesmo que nós defendemos. E ele está dizendo: o que eu defendo hoje não é diferente do que Deus prometeu a Abraão. O que eu defendo hoje não é diferente do que Deus prometeu através dos profetas. Não é diferente do que Deus prometeu através dos séculos. É o cumprimento de tudo isso. Essa fé se cumpre na minha vida, na sua vida, na vida do apóstolo Paulo, na vida de todos. Então vamos olhar como é que o apóstolo Paulo faz essa defesa, como é que ele se defende da acusação de estar contrário à lei de Deus, de estar contrário aos ensinamentos de Moisés. Então mantenha a sua Bíblia aberta em Atos 22, e nós vamos ler aqui o início do sermão, aqui quando ele fala os versículos 1 e 2. No versículos 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Ele se refere àquelas pessoas que estavam ali. Ele está na escada. Você se lembra da semana passada? Ele foi preso, levado para fora do templo, começaram a espancá-lo. Ele iria provavelmente sofrer um linchamento até a morte ali. Ele é então pego pelos soldados, pelo tribuno, que vão levá-lo à fortaleza, que ficava próxima ao lado do templo. E quando ele sobe as escadas, ele pede autorização ao tribuno, ao governante, para que ele pudesse se dirigir ao povo. Quando ele fala com o tribuno, ele fala em língua grega. O tribuno, inclusive, se surpreende pelo fato de ele saber a língua grega. E agora ele se vira para o povo e não fala mais em língua grega, fala em língua hebraica, que era a língua que aquelas pessoas que minutos antes estavam fazendo violência contra ele, aquelas pessoas que minutos antes estavam batendo nele, ele vira para aquelas pessoas e fala de maneira clara, objetiva, de maneira que eles pudessem entender. Imagina uma pessoa que estava apanhando de uma multidão.
é tirado do meio dessa multidão pelos soldados, conduzido até a fortaleza e tem a oportunidade de falar. Ele poderia virar para aquelas pessoas, ele poderia olhar para aquelas pessoas com agressividade. Talvez isso seria até muito natural. Você responder à violência com violência. Responder aquilo que te fazem como fizeram. Reagir conforme a ação que fizeram com você. Mas ele se dirige àquelas pessoas com profunda amabilidade. Ele vira e diz: varões, irmãos e pais. Aos da idade dele para baixo, irmãos. Aos mais velhos, pais. Ele então se dirige àquelas pessoas que minutos atrás estavam batendo nele com amor, com paz, com tranquilidade. Ele vai se defender com a palavra e não com violência. Isso é um grande ensinamento para todos nós. Vencer o mal com o bem. Vencer a violência com a paz. E ele então começa a falar primeiramente sobre como ele era antes da conversão. Por que ele vai falar isso? Ele vai criar uma identificação entre ele e as pessoas que o ouviam. Isso é uma introdução muito importante. Isso é uma introdução muito necessária. Quando ele vai falar àquelas pessoas, ele se identifica com elas. Olha, vocês estão batendo em mim porque estão achando que eu sou contrário ao que vocês pensam, mas antigamente eu também pensava assim. A minha origem é essa mesma, eu não sou contra. E ele então, a partir do verso 3 até o verso 5, ele diz assim: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel. Então ele nasceu onde? Em Tarso da Cilícia, ou seja, ele nasceu fora dali, mas ele foi criado onde? O que ele está dizendo aí? Na cidade. Ele foi criado em Tarso? Não, ele foi criado em Jerusalém. E ele foi criado em Jerusalém na melhor tradição rabínica. Ele foi criado em Jerusalém para ser um mestre. Por isso ele tinha acesso a entrar nas sinagogas e a falar nas sinagogas. Ele era reconhecido como um mestre dentro do judaísmo. Então ele vai dizer: olha, quanto a mim, eu sou varão judeu. Eu nasci em Tarso da Cilícia e fui criado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, que era um reconhecido mestre da lei, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso com Deus, como todos vós hoje sois. Então veja que ele não descarrega rancor nem ódio para com as pessoas. Ele diz: olha, vocês são zelosos da lei, como eu também. Verso 4: e persegui este caminho até a morte. Era exatamente o que eles estavam fazendo. Eles estavam querendo matar Paulo, perseguindo o caminho. Eles chamavam o cristianismo de a religião do caminho. Então ele fala: o que vocês estão fazendo hoje comigo era o mesmo que eu vinha fazendo.
e perseguia este caminho até a morte, prendendo, metendo em prisões, tanto varões como mulheres. Não escapava ninguém, não fazia acepção de pessoas. Todos aqueles que eu entendia serem contrários à lei como vocês, eu fazia com que eles fossem presos. Verso 5: como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então ele não só fazia isso em Jerusalém, que era a jurisdição dele, mas ele também recebia legalidade para fazer isso em outros lugares. Ele era então o maior promotor, digamos assim, da fé judaica, o maior defensor da fé judaica. Então isso que vocês estão fazendo comigo, eu não sinto ódio de vocês nesse momento, eu não sinto raiva de vocês nesse momento, porque o que vocês estão fazendo é o mesmo que eu vinha fazendo. O que vocês pensam como verdade é o mesmo que eu também pensava. Só que ele não para a sua história, e ele continua e fala de um momento marcante, a sua experiência de conversão. Você se lembra da sua experiência de conversão? Você se lembra onde estava? O que aconteceu? E você consegue perceber o que mudou na sua vida? Verso 6. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. É interessante como algumas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem perceber a voz de Deus. Você pode estar no mesmo lugar, o que está acontecendo pode ser visto por muitas outras pessoas, mas o que Deus fala ao seu coração é individualizado. Eu me lembro da minha experiência de conversão, e naquele local havia, naquela noite, algumas centenas de pessoas. Mas o que Deus falou comigo foi diferente do que Ele falou com todas as outras pessoas. O que Ele falou comigo, só eu ouvi. O que Ele falou comigo tinha a ver só com a minha vida. O que Deus falou comigo naquela noite: a sua bondade não é suficiente para a sua salvação. Você ser um bom filho, um bom irmão, um bom trabalhador, não é suficiente para a sua salvação.
Foi isso que Deus falou comigo. E aí o apóstolo Paulo continua. Então disse eu, verso 10. Então disse eu, Senhor, que farei? Essa pergunta é muito significativa. Porque você ouve a voz de Deus, mas você quer saber o que fazer. É preciso fazer alguma coisa, é preciso dar algum passo. Muitos momentos na Bíblia nós ouvimos essa pergunta: o que fazer? O que fazer quando Jesus chama? O que fazer quando Jesus fala com você? E ele estava disposto a fazer. Senhor, o que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te, vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Então, veja o que aconteceu na vida dele. Ele, com aquelas pessoas que o estavam ouvindo, perseguiam o caminho com toda a sua energia, perseguiam aquilo que eles achavam que era errado conforme a sua fé. Mas ele teve uma experiência com Deus, ele teve uma experiência com Jesus, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus se apresentou diante dele e falou: você está me perseguindo. E ele disse: Senhor, o que eu devo fazer? Ele entendeu naquele momento que o Messias, o ungido do Senhor, o esperado das nações, estava ali diante dele. Aquele que Deus havia prometido muitas vezes aos pais pelos profetas, estava ali cumprindo diante dele. E ele diz: agora eu passo a viver uma nova vida. Como se dissesse para aqueles homens que o ouviam: vocês precisam ter uma experiência com Jesus para que a fé de vocês viva um novo passo, um novo momento, uma nova história diante de vocês. Verso 12. E certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então veja que ele vai costurando a história do cristianismo com a história do judaísmo. Ele vai demonstrando em todo o tempo que essa história é a continuação da outra, uma é o cumprimento da outra. Não é como se você estivesse transtornando a fé judaica, é como se você estivesse completando aquilo que falta na fé judaica. Eu acho assim bastante relevante nós pararmos para pensar um pouco sobre preconceito. Nós vivemos um tempo que se fala muito sobre preconceito. E, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque já me incomoda há muito tempo certas formas de se ler a Bíblia que são absolutamente preconceituosas em relação aos judeus.
E o que nós vemos aqui da parte do apóstolo Paulo é que não havia nele qualquer preconceito dessa natureza. Ele diz: eu sou judeu, tive um encontro com Jesus, que também nasceu entre os judeus, e depois, quando eu fui levado para ser cuidado dentro do cristianismo, também por um varão judeu. Ele costura uma história na outra. Verso 13. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade. O Deus de quem? Dos nossos pais. Dos pais de quem? Será que dos pais de Ananias e de Paulo? Era uma forma de dizer dos nossos antepassados. O Deus de todas as gerações dos judeus. Era como dizer, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de todos os que vieram depois deles. Continuando o verso 13. Saulo, irmão. Desculpe, já estou no 14, né? E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, ou seja, desde lá de trás, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Ele está dizendo assim: olha, o Deus dos nossos antepassados, o Deus da religiosidade que nós recebemos dentro da nossa família, Ele te designou há muito tempo atrás para que você conheça a vontade dEle. Ou seja, o que Paulo fazia agora era a vontade do Deus dos pais, era a vontade do Deus das gerações anteriores. E para que ele visse aquele justo, para que ele visse Jesus e ouvisse a voz da sua boca. Ele está montando essa ideia. Porque hás de ser sua testemunha, para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, agora, se prepara para o que vem depois. Então, nós estamos olhando para uma vida com propósito de Deus. Nós estamos olhando para uma vida que cresceu de uma maneira, passou por um momento transformador, e depois desse momento transformador, ele recebeu orientações sobre a sua missão, sobre qual era o propósito de Deus para a vida dele. Amado do Senhor, Deus te salva e te dá um propósito, e te dá uma missão. Entenda o que Ele espera que você faça. Verso 17. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, onde ele estava? No templo. Olha, ele era judeu, mestre do judaísmo, defensor do judaísmo,
Aí ele tem um encontro com Jesus, ele é transformado por Jesus, e aí ele vai para a presença de um judeu, recebe ali orientações. Depois dessas orientações, ele vai para onde? Para o templo de Jerusalém, que é o templo do judaísmo. Não havia no pensamento dele qualquer divergência, isso aqui não serve mais. O que havia assim, isso tudo aqui aponta para isso. É como você era criança, tinha os pensamentos de criança, aprendeu as coisas de criança, e aí você se tornou adulto, e você agora age em função das coisas de criança, mas não mais como criança. Você agora vive um novo tempo, mais maduro. Você agora vive um novo tempo, com mais possibilidades, com mais entendimento das coisas. Mas aquilo que você aprendeu lá atrás, quando era criança, não se perde. Aquilo que você aprendeu lá atrás como criança, não precisa, se for bom, ser apagado. O que de bom você aprendeu quando era criança, você leva para a vida adulta. Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Então o que Jesus diz para ele? Lá dentro do templo. O que Jesus fala com ele? Olha, faz o seguinte, sai de Jerusalém, vai pregar em outros lugares, porque aqui em Jerusalém não vão receber bem o que você vai dizer sobre mim. Às vezes, o Senhor Deus nos dá certas orientações com as quais a gente não concorda. Às vezes a gente tem aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Sei lá se é isso, mais ou menos. Eu era bem pequenininho quando cantava essa música. E aí então ele não gosta muito dessa ideia. Porque pensa, ele acabou de falar que ele foi criado onde? Em Jerusalém. Isso aí, Miguel. Ele acabou de dizer, foi criado em Jerusalém. Ele foi educado ali. Ele conhecia tudo ali. Porque ele era o seu lugar. E agora, o Senhor Jesus diz para ele assim: olha, tá bom, você foi transformado, mas é o seguinte, ninguém aqui vai dar ouvidos a você. Parecido com aquilo que Jesus disse quando o pessoal de Nazaré não queria dar ouvidos a ele. Não existe profeta sem honra, senão na sua própria casa. Olha, vai pregar em outros lugares. E aí ele vai, como é que se diz? Retrucar. Olha o que ele vai dizer no verso 19. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava,
também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos do que o matava. Ele então diz para Jesus assim: olha, Senhor, o Senhor está dizendo que eles não vão ouvir o meu testemunho, que eles não vão receber o meu testemunho, mas eu acho que vão sim, porque eles me conhecem, eles sabem como eu era antes, eles sabem de todo o meu zelo, eles sabem o quanto eu fui cuidadoso, eles sabem o quanto eu sempre fui preocupado em cuidar da nossa fé. Então agora eles vão receber o meu testemunho, porque eles me conhecem, porque eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa confiável. E é interessante porque isso que ele falou com Jesus é exatamente o que está acontecendo aqui. Vou dar um spoilerzinho da semana que vem, mas quando a gente olha o verso 22, a gente percebe que eles realmente não receberam o testemunho dele. No verso 22, e ouviram até esta palavra e levantaram a voz dizendo: tira da terra tal homem, porque não convém que viva. Ou seja, aquilo que Jesus falou com ele, como sempre, estava certinho. Eles não receberiam. E aí o verso 21, Jesus vai dar um direcionamento novo para ele. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Ó, vamos dividir aí essa missão. É aos gentios de longe. É muito específica a missão. Por quê? Porque se fala só aos gentios, ele queria ficar onde? Ele queria ficar em Jerusalém. Se fala só aos gentios, ele ia dizer: eu fico em Jerusalém e falo aos gentios daqui, porque gentio tem aqui também. Vou criar uma congregação dos gentios de Jerusalém. Não, mas são os gentios de longe, de fora de Jerusalém, dos outros lugares. Ele então recebe de Deus uma missão, a sua vida tem um propósito, e ele vai colocar a sua vida, ele vai entregar a sua vida completamente no cumprimento desse propósito. Mas sabe com quantas pessoas Deus falou isso? Só com ele. Porque a mensagem de Deus é individualizada. O propósito de Deus é individualizado. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos um momento e abrisse o seu coração. E que você, nesse momento da sua vida, perguntasse a Deus: Senhor, nesse momento da minha vida, nessa idade que eu tenho, com essa família que o Senhor me deu, com os conhecimentos que eu acumulei ao longo da minha vida até hoje, qual é o sentido que o Senhor quer dar para a minha vida? Onde é que o Senhor espera que eu trabalhe? Em que área da vida da tua igreja o Senhor espera que eu trabalhe? Porque eu sei que a minha vida tem um propósito estabelecido pelo Senhor, e eu quero, da mesma forma que o apóstolo Paulo entregou a sua vida sem reservas,
para cumprir o teu propósito, é assim que eu quero cumprir. Eu não quero mais fazer do jeito que eu estou fazendo. Eu quero fazer com mais amor. Eu quero fazer com mais alegria. Eu quero fazer com mais força de vontade. Eu quero me gastar na tua vontade.